Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nutricionista em Duas Rodas. Nesse canal a gente fala sobre moto e também sobre nutrição. Esses dias atrás eu postei um vídeo aqui falando sobre a questão da hidratação para motociclistas, né? E comentei sobre o possível rompimento de bexiga em um acidente de moto, se você tiver com a bexiga cheia, né? E aí um amigo meu, se vocês quiserem pesquisar aí no YouTube, o Night a Bordo, tem um canal aí também, ele comentou comigo, né, de um colega de rolê que sofreu um acidente, que eles tinham tomado muita água no posto antes de sair pro rolê, e eles sofreram um acidente no caminho e o rapaz ele teve o rompimento da bexiga e teve uma infecção quase que generalizada, porque quando a bexiga rompe vai voar, vai urina pra tudo, né, pra todos os seus órgãos ali, vai ficar banhado na urina, vai misturar a urina com sangue, tudo. Então ele teve uma infecção. Isso quase custou a vida desse rapaz, né? E aí ele me fez uma pergunta. Ele falou: Gu, no caso assim, se eu comer demais, corre o risco de ter um rompimento gástrico também, o estômago, o intestino? Então, assim, se você comer uma quantidade muito grande ou tiver com o estômago cheio de líquido também, no caso de uma pancada, dependendo de onde pegar, você pode ter um rompimento gástrico, sim. Mas assim, eu vou deixar algumas dicas para vocês com relação a essa questão da alimentação antes de andar de moto, né? É muito importante, né? Eu até expliquei para vocês que a questão do jejum, da glicemia mais baixa, está relacionado com a mortalidade, porque você tem um nível menor de atenção e de energia. Então, essa alimentação ela precisa ser feita da forma correta, tudo bem? Então assim, quando você chega num rolê, por exemplo, a questão da hidratação para você evitar o rompimento da bexiga. Qual foi o erro desse caso que eu dei do rapaz? Eles chegaram no posto, antes de sair do posto, eles se entupiram de água. Então a bexiga dele, na hora que ele estava na moto, estava cheia. Então quando você vai para um rolê, você vai para um track day, você vai dar um rolê na estrada, você não vai tomar água antes de sair e subir na moto. Você tem que tomar água na hora que você chegou no local de destino. Você chegou lá no local, você bebe bastante água, vai lá, toma seu café, bate o papo, tudo. E aí antes de ir embora, você vai e urina para tentar esvaziar sua bexiga, certo? Você não vai se entupir de água antes de subir na moto para dar rolê. E também você não deve, porque não vou tomar água para não correr o risco de romper a bexiga. Não, não é isso. Porque a hidratação, ela está relacionada com o seu desempenho cognitivo. Então se você não tomar água, você pode ter um tempo de reação menor, você pode ter câimbras, tudo. Então você precisa tomar água. O importante é que você faça essa hidratação logo antes de subir na moto. Agora com relação à alimentação, você já sabe, já percebeu que às vezes tem algumas coisas que você come que pesa um pouquinho mais, que às vezes causa refluxo, a comida fica voltando, né? Então quando você tem refluxo, você pode ter esse refluxo por uma disfunção, né, no seu esfíncter, que é é como se fosse uma válvulazinha que fecha entre o seu estômago e o seu esôfago. Você pode ter uma disfunção nisso e por isso você ter refluxo. Como também alguns nutrientes podem gerar o refluxo. Por exemplo, se você come a gordura, ela é um nutriente que ela relaxa o esfíncter. Então você tem um risco maior de ter esse refluxo. A proteína, ela fecha o esfíncter, né? Ela contrai. Então quem tem geralmente refluxo, o consumo de proteína pode ajudar no controle, tá? Porque ele vai manter o seu canal mais fechadinho. Agora pensando assim, no rolê de moto, se você vai para um rolê para almoçar e se enche de comer gordura e proteína, a proteína ela é digerida a maior parte no estômago. Então o tempo de digestão da proteína ele é maior, então vai ficar mais tempo ali no seu estômago. Então o ideal é que assim, você faça uma refeição leve, equilibrada, que tenha proteína, carboidrato e gordura, mas não excesso. Então nunca quando você está andando de moto, você deve exagerar na quantidade. Você deve o quê? Comer uma quantidade suficiente para te dar energia para pilotar. É diferente você comer uma quantidade grande de comida e sentar no sofá da sua casa e ficar lá, do que você subir numa moto e ter 200 km para percorrer, entendeu? Então precisa ser sim uma refeição leve e evitar exageros. Não, a gente tava falando com a minha namorada que é nutri também. Às vezes a gente vai lá pra Bertioga, no Pastel do Trevo, vai lá, come 2 pastel de 30 centímetros e toma meio litro de caldo de cana. Se você fizer isso daí subir na moto, uma que você vai ter um pico de insulina e isso vai te dar sono, outra que você vai estar com o estômago muito cheio. Então se você subir na moto e for pilotar de cara, a chance de você ter um rompimento é grande, tá? Então pensando na alimentação, na questão de ter nutriente, você precisa fazer sim uma refeição. Mas se você puder,
dá um espacinho ali de 30 minutinhos antes de você subir na moto, que é pra dar tempo de já começar a fazer a digestão. Evita comer muita proteína e muita gordura, porque se você comer muita gordura isso vai ficar voltando. Então imagina você tendo refluxo dentro do capacete, você de repente vomitar dentro do capacete, não vai ficar legal. E se você tiver um consumo de proteína muito grande, essa proteína vai ficar sendo digerida no seu estômago, e isso pode também não ser legal, tudo bem? Então o ideal é que seja uma refeição com um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de gordura, um pouquinho de proteína, mas tudo um pouquinho, nunca excesso, tudo bem? Então é isso que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum relato de alguém que você conheceu que passou por esse problema de rompimento, de algum problema mais sério por ter comido demais, manda aqui pra mim nos comentários, ou responde a pesquisa que tá na descrição desse vídeo, para que eu possa fazer mais conteúdos direcionados especificamente para solucionar a sua dúvida, tá? O guia alimentar para o motociclista, ele já está em andamento, então eu já escrevi bastante coisa dele, e em breve eu vou disponibilizar gratuitamente, tá, pessoal? Não é pago, é gratuito mesmo, que o intuito desse canal é transmitir conhecimento para os meus amigos, né, motociclistas, porque a gente nunca quer que alguém próximo da gente sofra um acidente, se machuque, poderia ser evitado com alguma coisa que a gente sabe, né? Então o intuito aqui é levar realmente conhecimento de forma gratuita. Então, pessoal, até o próximo vídeo.